sejam todos bem-vindos à EC. E para iniciarmos nossa noite, vamos ser agraciados com um momento artístico com o nosso Nertan Jucá aqui. Ele é expositor e pesquisador espírita, professor e bancário aposentado. Também é matemático, músico e compositor. Faz parte do grupo de arte e música espírita Sintonia de Luz. É espírita desde a juventude e ele tem como referência a frase do cantor e compositor Gonzaguinha: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. É com você, Nertan. Já. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria, né? Poder estar aqui, meu amigo. Quanto tempo, né? Rever amigos de muito tempo que eu não vejo. Né? Ereni está aqui, é bom que está com a gente. A gente vai aproveitar esse tempinho, vamos fazer algumas músicas. Até eu vou tentar cantar uma música que eu normalmente não faz parte do repertório, mas que eu acho muito bonita. E de acordo com a nossa colaboração hoje aqui, nessa semana, né, que comemora a evangelização infanto-juvenil, e a gente vai fazer aqui. Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar também do nosso estudo sistematizado, né? Que é a bandeira. E a gente vai aproveitar e cantar uma música de Valdir Júnior e Vitor Holanda, És de Deus. Raio de luz vindo do sol, qual farol a cintilar, resplandeceu, mostrou o caminho a percorrer. A escuridão cedeu lugar, um desejo de transformar, seguir e amar, compreender as lições para toda a vida. Abre as portas do coração, ampara, auxilia seu irmão, desfaz a dor, renova, transforma e faz renascer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. És de luz, és de Deus, és de amor. Quem sabe canta com a gente. Amai-vos, são asas a voar, instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos, são asas a voar, instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos. Nós vamos cantar uma música agora que faz parte do repertório do Sintonia de Luz. É uma autoria nossa e que nós sempre falamos dessa música, a gente se emociona, porque é uma música que, se vocês prestarem atenção às estrofes, ela é muito forte. Ela fala dessa caminhada, dessa jornada que a gente tem na vida, né, dessa estrada que a gente tem que seguir. Então a música é Na Estrada, do grupo Sintonia de Luz. Se caminhas sem destino, sem saber aonde ir, e te perdes no caminho, queres sempre desistir. Se as portas são cerradas e a escuridão traz dor, e desiste
desistes da jornada por não encontrar amor. Se teus olhos correm lágrimas, pensas mais com a razão. São os frutos que plantastes, é a lei da redenção. Se labores trazem fardos, segues firme de então. Escolhestes nada é caro, são provas da encarnação. És meu filho, ao teu lado estarei, te levando no caminho, te guiando para o bem. Se a vida trouxe dor, desolação, sou a porta, o caminho, segurar na minha mão. Preste atenção. Se a cruz está pesada e não consegues carregar, tens os anjos ao teu lado. Está contigo ao teu lado alguém para a te amparar. Mesmo estando tão cansado, te sentindo muito só, tens os anjos ao teu lado, te livrando do pior. Aí a fase boa é agora, viu, Sandra? Pensa sempre, meu amigo, no momento atual, modifica tudo aquilo que te leva para o mal. Aí a doutrina vem esclarecer e diz assim, ó: tens a vida infinita, te esclareces no amor. Sede luz, reflete o brilho de Jesus Consolador. És meu filho, ao teu lado estarei, te levando no caminho, te guiando para o bem. Se a vida trouxe dor, desolação, sou a porta, o caminho, segurar na minha mão, segura na minha mão. Diz que tem 10 horas, pra gente. Diz que Sandra vem cantar aqui comigo, né? Hein, Sandra? Vem cantar, em vez de fazer a palestra, vem cantar aqui comigo, né? São 3 músicas que eu quero tocar agora aqui pra gente, já
me passaram aqui a história. Uma é do nosso amigo Jacó Melo, que fazia tempo que eu acho essa música, que é a que eu disse que eu ia trazer, que não faz parte do repertório. Peço até desculpa se eu tiver algum erro de contratempo aqui nas cifras, mas é porque a música é nova, né? Não é nova a música, faz tempo, é antiga. Eu me lembro muito da época de juventude, que essa música já existia. E, para mim, eu acho realmente, como o título fala, ela é a maior história de amor. Olhe para mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando que você vem a mim. Faça aos outros o que quer pra si. Faça tudo com coração. Ele falou: eu sou o amor. Só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, 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 a tua fala, fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te peço louvor. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala, fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Final esqueci da música, viu? Finalzinho esqueci. E essa música é a música que eu acho que é um tema, né? Que há muitos anos o Grupo Acorde trabalhou essa música nas campanhas de evangelização. E é uma música que é do nosso amigo e irmão Adriano Gomes, Nova Geração. Não é? Terezinha sabe, Terezinha? Venha cá, Terezinha, comigo, chegue. Vamos! Vamos! Você vai me ajudar, vai me acompanhar. O que é que vocês acham? Terezinha, vem comigo aqui, vem. Vem! Bora, DT, bora, DT. Bora, chegue. Cadê o microfone para Terezinha? Tem um microfone aqui para Terezinha? Tem? Ei. Vou pegar aqui o outro microfone aqui para você. Aqui? É? Só dá uma força. Pronto, pronto. Gente, eu não canto nada. Ó, Dalila, não canta não. Veja o futuro que agora começou. Veja
a criança já pensando no amor, e sorrindo vai, seguindo vai, fazendo o mundo de paz e união, e brindando vai, arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja, a infância tem Jesus orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar, eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus, eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus, eternamente amar. Valeu, Terezinha. Eu não falei que vocês iam se arrepender. Não é? E vamos agora, que é uma coisa que a gente tem que ter na vida da gente, né? Tem que saber viver. É preciso saber viver. É preciso viver com alegria, não é? Sandra tem um livro que fala muito nisso, né? A gente tem que parar, pensar e agir, não é? De forma bem sublime, e a doutrina nos ajuda nesse sentido, não é? Então, quem sabe também canta uma música fácil de cantar, todo mundo sabe. Astrogildo, vamos reger aqui o coral, por favor. Vem aqui, vem cá, Astrogildo, vem, por favor, rapidinho. Vamos lá, chega. Ó. Quem espera que a vida seja ficar maluco ou morrer na solidão, é preciso não sofrer. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Vocês, é E por último, vamos fazer uma música que eu acho também que ela é muito bonita. Eu vou só puxar aqui um pouquinho a letra, que eu acho que às vezes eu troco Eita, mas nem trouxe aqui a música, tá vendo? Mas a gente vai da cabeça. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer o quê? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente.
Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou cantando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada sou. Vocês agora. Todo mundo ama um dia, todo mundo. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as mãos. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. Tem a prece? Tem a prece? Pode fazer a prece? Então vamos lá. Eu esqueci, viu, gente? Desculpa. Todo mundo sabe essa música também, que é Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus, ir ao teu encontro. Uma luz, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar juntos. Uma gente, obrigado. Deus abençoe. Ficar agora com Sandrinha. Já são 22 anos de evangelização da EC, e vale salientar que continuou sendo realizado no período da pandemia, após uma pausa de 2 meses de muito planejamento para poder retornar, e mesmo diante de todos os obstáculos existentes, continua. Gratidão ao Departamento de Infância e Juventude da EC. E são 9 anos do ciclo de palestras da campanha permanente de evangelização. Neste ano, o tema da 9ª edição é o Homem do Bem. Por isso mesmo, lembremos a importância de incentivar e conduzir nossas crianças e adolescentes
para o caminho do bem, do amor e da esperança, porque são eles o futuro e através da evangelização que cooperamos e servimos a Jesus, enquanto cidadãos do universo. Aproveitemos a infância, esse é o período onde o espírito ainda é maleável mais facilmente, e é nosso dever e responsabilidade auxiliar na evolução dos nossos pequenos. Sendo assim, vamos chamar Sandra para cá, e Sandra é professora e doutora em Fundamentos da Educação pela UFRN, autora de vários livros, dentre eles Os Títulos do Projeto de Palavra e o Poder da Juventude. Professora evangelizadora espírita, ex-presidente da FEM, também é coordenadora adjunta da infância da área da evangelização infantil e juvenil pelo Conselho Federativo Nacional da FEM. E o tema de hoje é os 4 pilares da educação. Com vocês, Sandra Gomes. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, irmãos, amigos. Nós estamos tendo que não se vê. E agora diminui o grave e melhora o agudo. É a minha forma. Quando eu comecei a falar, eu mais parecia uma soprano. Mas há 50 anos que eu falo, aí virei um baixo. Mas é isso. Parabenizar inicialmente ao Departamento de Infância e Juventude desta casa, que há 9 anos, mensalmente, no sentido do mês de outubro, ou seja, anualmente, desenvolve essa atividade. E eu faço propaganda no Brasil inteiro, aquele que a EC produz no mês de outubro, recordando o aniversário da campanha permanente de evangelização espírita infantil e juvenil. Toda vez que comemoro o aniversário da campanha, eu fico feliz, mas eu me sinto mais velha, porque eu estava no lançamento dela. Né? Então, ela completa 40. Ela completou 46 anos, agora, no dia 9 de outubro. Então, bem recentemente, nós temos esse aniversário. Ela iniciou com uma campanha nacional de evangelização espírita infantil e juvenil, mas tal foi a boa repercussão que ela teve que em menos de um ano ela se converteu em campanha permanente de evangelização espírita infantil e juvenil. E essa comemoração ela se espalha pelo Brasil inteiro, porque de fato a nossa área, a área da infância e juventude, tanto em nível nacional, como em nível estadual, como em nível local, é uma área muito rica de ações, é uma área muito rica de eventos, de formações, de trabalho. E até, podemos dizer já, na área, ou no âmbito internacional, considerando que eu sei, o Conselho Espírita Internacional possui a área de infância, juventude e família, tá tudo junto, e já estaremos agora mesmo realizando um evento em nível, vamos dizer assim, continental, porque será exatamente um encontro de evangelizadores da América do Norte. Mas, da mesma maneira, o SEI, ou seja, o Conselho Espírita Internacional, através da sua área de infância, juventude e família, também tem realizado semestralmente oficinas em idiomas variados, ou seja, português, não pode deixar de ser, né? Claro, inglês e espanhol. Então, é de fato a mensagem consoladora da doutrina espírita atingindo as localidades, em especial em momentos tão difíceis como este que nós vivemos. Mas a Terezinha me fez um grande favor, uma grande bênção, que foi escolher o tema, a evangelização e os 4 pilares da educação para o século XXI. Porque é a primeira vez que eu falo sobre esse tema. Embora esteja no livro desde 2009, muitas pessoas leem e estudam, mas para a palestra é a primeira vez. Eu digo, nossa, que coisa diferente, estranha, né? Mas que danada é isso que a Terezinha inventou. No final do século passado, nós já chamamos o século XXI, a Unesco e outros organismos internacionais começaram a buscar, vamos dizer assim, alguns escritos que pudessem ficar como registros
em relação ao século no qual nós já estamos. Ou seja, já estamos com 23 anos de século XXI. E se nós formos muito sinceros uns com os outros, parece que foi ontem que a gente estava comemorando a passagem de um século para outro, de um milênio para outro. Mas é porque nós vivemos o chamado time fast time, das colocações da regra em inglês, fast time. O que é isso? O tempo rápido. É um tempo tão rápido que nem bem a gente acorda, já tem não sei o que para fazer, nem bem a gente vai almoçar. Quando a gente consegue almoçar, já tem que correr para voltar, já tem que correr para trabalhar, somos expedientes, já tem que correr para o terceiro expediente, tem que sair para trabalhar em outra situação, porque o dinheiro no trabalho oficial não dá, ou vai dar uma assistência, ou graças a Deus nós viemos para a casa espírita. Né? Maravilha, nosso terceiro expediente. Então, é um tempo rápido, é um tempo difícil. E exatamente por ser um tempo difícil, é que a Unesco, em especial, que é voltada à área exatamente da educação, pediu a alguns autores, como dissesse de renome, para escreverem artigos, e de modo muito especial a gente destaca o Gamorin, o pensador francês que tem o nome de desencarnar, né? Eu acho que ele quer voltar de novo a Natal, ele adora Natal, não sei se vocês sabem disso. Eu acho que ele já fez os 100, né? Ou se não fez os 100, também tem que fazer. Está com 99. E ele é uma graça, é uma figura. Dizem aqui que ele adora ginga com tapioca. Né? E o que é interessante é que diante de uma juventude, com todo respeito aos jovens que aqui estão, mas uma juventude que não gosta muito de palestra, quando se diz que Gamorin está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não tem mais lugar para tanta gente e tanto jovem, porque é uma cabeça jovem, é uma cabeça que não se guardou os quadradinhos onde geralmente as cabeças adultas se situam ou nos situamos, tá? Então, o Edgar Morin escreveu os saberes necessários para a educação do século XXI, foi um dos colaboradores, mas o Jacques Delors, que é pensador, escritor francês, ele foi encarregado de fazer o chamado Relatório Delors. E o Relatório Delors tem exatamente como título Educação, um tesouro a descobrir. E é exatamente um conjunto de inúmeras colocações, pensamentos, discussões sobre o que o século que nós já estamos estaria pedindo, né, de nós, todos nós, para uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Então, o Jacques Delors reuniu dezenas de pessoas dos quatro cantos da Terra e aí produziram o famoso relatório, o relatório oficial. E, obviamente, que a turma do contra se levantou. As críticas surgiram, dizendo que estava defendendo o neoliberalismo, enfim, todas as críticas possíveis e imagináveis. Mas dentro desse relatório, que trata de diversos assuntos vinculados à educação, desenvolvimento sustentável, inclusão e outras coisas, há uma parte eminentemente filosófica, que é exatamente esta que a Terezinha me solicitou para abordar na noite de hoje. São chamados pilares da educação, ou princípios da educação. E eu vou contar o que eu contei no programa que eu tive a ocasião de participar recentemente, sobre literatura espírita, e aí então houve uma pergunta da nossa irmã Denise Lima, que coordena, né, uma vez por mês a literatura espírita para se conhecer, pela TV Noção do Caminho. Ela então me fez uma pergunta em relação a como eu me sentia diante dos textos que eu escrevia. E eu disse para ela que eu muitas vezes me acho estranha ao texto. Ou seja, é como se eu não tivesse escrito o texto. Não sou médium, certo? Ostensiva, ninguém queria fazer consulta comigo, que vai ser um desastre profundo. Mas eu disse para ela, eu me sinto estranha. E ela me perguntou, por exemplo, e eu disse, por exemplo, os 4 pilares. Ela disse, por quê? Porque eu estava no Ceará, no hotel, esperando o irmão nosso me buscar no evento, e eu estava lendo o relatório Delors. Exatamente, eu estava lendo o livro Educação Tesouro, eu descobri. Quando eu estava lendo, eu disse, mas que coisa, parece uma novidade. Tão velho que tem no Evangelho. Falando, parece novidade, os 4 pilares
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Eu disse para mim mesmo, no Evangelho já tem. Aí eu comecei a escrever. Começou a me dar aquela inspiração, coisa rara, viu? Mas acontece de vez em quando. E eu comecei a escrever. Então eu escrevi a introdução e os 2 primeiros pilares, ou seja, aprender a conhecer, aprender a fazer, eu escrevi em Fortaleza. Aí não deu mais para terminar. Aí eu voltei para Natal. Quando eu voltei para Natal, eu disse, agora senhor, o que é que eu faço com isso? Né? O pessoal pedindo artigo, o pessoal do Paraná, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Rio, do Brasil. E eu não sei o que eu faço. Aí foi para lá, foi para cá, eu consegui terminar. Eu disse para Denise, me é estranho o texto. Eu estava lendo para poder fazer agora, porque eu me é estranho. E eu disse, pois é, introdução e os 2 primeiros pilares eu fiz em Fortaleza. Está lá, eu fiz, né, debaixo da proteção do bezerro. E quando eu voltei, eu fiz os outros 2 e a conclusão, debaixo da proteção da Agostinho de Hipona. Então, se tiver alguma contradição, o problema é deles, tá? Desculpa, o problema é meu, eu sou um péssimo filtro, né? Um péssimo filtro, exatamente. Mas o que significa dizer, né, na percepção que nós apresentamos no início, que os 4 pilares são antigos, estão presentes no Evangelho e estão presentes no livro. O interessante é que quando nós começamos a escrever, já vieram exatamente as passagens do Evangelho que tem a ver com os 4 pilares. Comecemos com o aprender a conhecer. E, logicamente, nós já lembramos, pelo menos eu decorei essa, João 8,32, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Muito bem, então Jesus nos fala de conhecimento. Muita gente acha que Jesus e a sua mensagem estariam reduzidas a aspectos morais e religiosos. Não. Jesus, inclusive, sob o ponto de vista do conhecimento, ele é até mesmo um provocador. Nós tivemos a oportunidade de lançar, é o nosso último livro, pela editora Frata, de Niterói, lá do nosso querido Raul Teixeira, Sociedade da Fraternidade, o livro Perguntas que Jesus nos fez. E foi muito bom, porque foi também uma intuição e nós levantamos quase 100 perguntas de Jesus. Imagine, selecionamos 20 e passamos a escrever. E ficamos impressionadas exatamente com essa postura provocativa de Jesus, principalmente nas chamadas questões de autorreflexão, de avaliação sobre o nosso pensamento, o nosso conhecimento, as nossas ideias. Impressionante, porque às vezes a gente passa direto, né? A gente vai passando e não para, muitas vezes, para perceber determinadas nuances que o Evangelho nos apresenta. Então, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, nós deveríamos fazer a pergunta, primeiro, que é verdade, e segundo, libertará de quê? E eu prefiro responder a essa primeira questão, que é verdade, né? Eu vou responder com Emmanuel, verdade é tudo aquilo que está em conformidade com a lei divina ou natural. Então, o que está de acordo com a lei divina ou natural é verdade. E nos libertará de quê? Eu costumo dizer, como professora, que nos libertará da burrice, da ignorância, né, do preconceito, das visões extremamente sectaristas, separativistas que nós temos. Mas observe que a primeira expressão de Jesus é conhecereis. E aí, como é que fica? É porque eu sou muito atrevida, eu vou pedir milhões de perdão ao Espírito Verdade, mas eu vou aditar uma palavrinha quando a gente costuma dizer, conforme a doutrina espírita, somos espíritos criados simples. Aí eu imagino, eu sou enxergando demais isso. Aí eu coloco, me perdoa, Espírito Verdade, e aprendentes. Nós somos simples, ignorantes, mas nós temos capacidade de aprender. Só que a gente tem um problema com a aprendizagem, sabe qual é? A gente se fecha. A casinha, o quadradinho, a gente se fecha. Há pessoas que adoram pronunciar. Eu sou assim, sempre fui assim, você sempre assim. Qual é a síndrome? Síndrome de Gabriela. E se for espírita, desencarna assim, fica assim, reencarna assim. Então, nós temos a
Ele é um produto, em primeiro lugar, social, histórico. Só tem um problema, é que ele não é dividido. Aliás, como quase tudo na nossa vida, em sociedade, cheia, essas sociedades nossas, tão cheias de desigualdade. Até o conhecimento faz parte desse processo de desigualdade. Desigualdade de acesso, desigualdade de qualidade, né? Desigualdade de disseminação e assim por diante. Então, o que é que ocorre? É que o conhecimento, ele é próprio de nós, ele é próprio da espécie humana, ele é próprio da experiência reencarnatória. A gente reencarna para duas coisas, tá lá? Livro dos Espíritos 167. Expiação e melhoramento progressivo, tá lá. Expiação significa o quê? Vocês pensaram, mas não disseram, tiveram medo, pagar. O espírito adora pagar, nunca vi um pouco agora fazendo pagar. Eu acho que no Serasa, o tempo mais explica, mas não é só isso não. Quando a gente fala em expiação, querem dizer assumir a consequência dos atos, é outro sentido da palavra expiação. E melhoramento. E como é que a gente melhora? A gente melhora através da característica que a doutrina espírita tem. Nosso Renan está ali, vai gostar do tema. A doutrina espírita, para você fazer um podcast. A doutrina espírita é uma doutrina experiencial. Experimental também, mas é experiencial. Experiência. O espírito, ele reencarna. E nas reencarnações sucessivas, ele tem o quê? Experiências. E essas experiências, elas facultam o quê? Faculta o desenvolvimento da inteligência, proporciona aprendizagem. A aprendizagem proporciona um repertório. E sem isso, nós não temos aquilo que é fundamental em nosso processo evolutivo, que é livre-arbítrio. A gente só tem livre-arbítrio se tiver conhecimento. A gente só tem conhecimento se tiver experiência. Pronto. Então, experiência, conhecimento, livre, arbítrio, vai conduzindo para o processo evolutivo. Então, quando Jesus nos diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ele também nos diz que nós devemos nos libertar de quê? Dos nossos atavismos, dos nossos preconceitos, das nossas visões estereotipadas, daqueles conceitos que não mudam, daquelas ideias que ficam cristalizadas. Então essa busca exige o quê? Exige liberdade interior. Se a gente só vê o conhecimento ou o produto dele como algo que a gente vai assimilar, a gente não sabe nem o que vem no interesse, né? Como foi feito, como foi produzido, o que significa dizer que, de modo geral, as nossas escolas, as nossas universidades trabalham o chamado conhecimento descontextualizado. A gente não sabe a origem, não sabe quem foi, quem produziu, em que situação aquilo foi produzido, e a nossa cabecinha fica bem quadradinha, né? De conformidade com os desejos de certos grupos que tentam manipular, inclusive, a nossa capacidade de raciocínio. Eu fui entrar essa semana no Google, fui fazer uma pesquisa. Sabe quem me respondeu? A inteligência artificial do Google. Mas que bandida, eu não quero você. E aí o Google botou assim, aquelas pesquisas infindáveis. É essa que eu quero. Eu quero essa. Eu não quero a inteligência artificial. Porque o nosso querido e amado Igor Mateus foi um dia desse, estava com ele numa programação, né, Parnamirim, e ele viu, né, teve a curiosidade de fazer uma pergunta sobre um assunto que é sobre solo, porque é o tema exatamente dos solos, né, a palavra do semeador. E a inteligência artificial, a IA, respondeu brilhantemente. Aí ele disse, eu vou fazer uma pergunta para ela. Só curiosidade. Só qual foi a pergunta que ele fez? Qual era a relação entre os solos e a adesão das pessoas ao cristianismo? Gente, foi perfeita a resposta da IA. Impressionante, ele mostrou lá, impressionante. Eu conversando com o Jorginho, meu sobrinho, que é muito curioso, aí ele foi fazer uma brincadeira com a IA. Ela enlouqueceu, embananou-se, não falou do Rumble, não falou do web. É como se de repente ela tivesse desatualizada. Aí ele começou a brincar com ela. Aí ela falou assim, desculpa, eu não me atualizei. Então ele
as provas voltaram a ser o quê? Manuscritas pelos autores. Porque o pessoal fazia assim como um menino disse uma vez, uma mãe, e eu ouvi isso uma palestra, não sei se foi de Eulália. Mas espera aí que eu vou tomar banho, eu não vou fazer a tarefa com você. Quando a mãe chegou, ele disse, não precisa mais não, já fiz. Aí ele, fez como? Não, eu fiz com a Iá. O que é isso, a mãe inocente, a bichinha? O que é isso? Inteligência artificial. Você pergunta a ela. Eu perguntei, eu disse, só curiosidade, sobre espiritismo. Responde. Sobre cristianismo, ela responde. Sobre história, ela faz tudo. E ela faz o quê? Textos. Junta e faz textos. E a turma estava fazendo o quê? Pegando os textos e mandando para o professor. Falando para o professor. O professor começava a perguntar, até isso. Isso me lembra quando o professor, nosso professor Arnon, lá na educação, Sandra tem um programa agora fantástico para computador e para professores. Porque ele faz Google. Mas começou naquilo. Então, sem menos, pois é, estou descobrindo um bocado de falcatrua dos alunos, tudo como Google. Então, veja bem, o conhecimento chegou nesse nível de sofisticação. E aí a gente pensa, a gente vai se libertar. Se liberta não, porque a gente tem que desenvolver o chamado senso crítico. Crítico. O conhecimento tem que ser crítico, porque senão ele só faz o quê? Venha para cá e venha para cá. Então, quando Jesus fala em libertação, é também libertação de quê? Da ingenuidade, da acomodação que muitas vezes se aposta de nós, né? Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas, quando a gente fala em conhecimento, ele tem um ciclo. Ele começa pela curiosidade, segundo os grandes autores, a curiosidade é a mola propulsora do conhecimento. Por isso, pais, evangelizadores, mestres, não inibam a curiosidade das crianças. As pobres coitadas. Menino, não é assim? A menina pergunta, só uma pergunta, é um exercício. Ela não ouve a resposta, ela faz outra pergunta. Aí o pai se irrita, a mãe se irrita, o professor se irrita, né? E aí então, não, deixa eu falar, começa a inibir, ela não pergunta mais. A curiosidade, em uma certa fase infantil, principalmente, ela só pergunta, ela não quer saber de resposta não. Mas vocês sabem que o mais importante do que a resposta é a pergunta. Porque a pergunta é ela que de alguma forma o quê? Induz e coloca o caminho da resposta. Então, sem pergunta, nada. Como é que foi construído o livro dos Espíritos, a nossa obra básica? Perguntas. 1019, fora aquelas A, B, C, D, até uma que é. Então, o que é que vai ocorrer? É que todos nós precisamos perguntar, é curiosidade. Porque a curiosidade é o princípio. Mas como é que esse ciclo se fecha? Ou, aparentemente, se fecha para se abrir de novo, tá? É a aplicação. Jesus sabia disso. Por isso, quando o doutor da lei vai fazer a pergunta a ele, e desencadeará o relato da parábola do samaritano, Jesus vai perguntar a ele no final, todo mundo conhece, não vou contar, aquela história do homem que desceu de Jerusalém para Jericó, a igreja ela tinha problema, né? Então, levou lá uma escambada de pau, ficou lá jogado, semi-morto. Aí passa o sacerdote, passa o levita, passa mesmo, né? E eu, durante muito tempo, na minha ignorância, xingava os dois, dizia que coisa horrível. Aí, com minha ignorância, eu descobri que eu estava errada. Aí, a minha ignorância não, minha superação da ignorância. Era porque eles tinham descido de Jerusalém, então eles já tinham se purificado. E eles não podiam, pelas exigências da religião, atender o homem. Era uma situação. Então a gente começa a ter mais compreensão e tolerância com o sacerdote, com a levita. Mas o samaritano que não estava nem aí, porque ele era de outra vertente religiosa, outra percepção religiosa dentro do judaísmo, ele vê aquele homem ciente de compaixão e vai socorrer, porque nós conhecemos a história. Mas quando Jesus conta a história, todinha, aquela coisa, ele pergunta ao doutor da lei, quem foi o
Nem dizer o nome disso, só de emendar. O último era o samaritano. Aí o que é que Jesus diz a ele? Fale e faze o mesmo. Em outras traduções, faze isso e viverás. Então, o conhecimento, ele envolve a necessidade da prática, da aplicação. Por isso que a gente se surpreende com a gente mesmo, porque em tempo de conhecimento, muitas vezes nós acumulamos muitas ideias, muitos conceitos. E quando chega na hora do vem cá, na hora do testemunho, na hora da dor, a gente pergunta: por que, Senhor? Ele, porque ele. Porque a dor chegou, porque a provação chegou, porque a desencarnação de um ente querido aconteceu de uma forma que a gente obviamente não esperava, porque a criança desencarnou. Então a gente tem sempre uma pergunta, sempre, por quê? Mas como nós temos uma pergunta, nós queremos muitas vezes a resposta para que haja um desvelamento das razões específicas. Nós às vezes não temos essa condição, mas nós temos princípios. Esses princípios regem a nossa compreensão do mundo, a nossa visão de mundo, a nossa filosofia de mundo. Jesus diz, está lá no Evangelho, o Pai é bom, o Pai é justo, faz com que chova sobre bons e maus, não é isso? Que o sol se levante para justos e para injustos. Não dá pedra a um filho que merece pão, não dá o quê? Serpente a um filho que merece peixe. É o princípio da justiça divina. Então nós temos uma admiração profunda por irmãos nossos que não são espíritas, mas que têm essa compreensão, porque eles pensam nos princípios. E o princípio rege a aplicação, que a gente muitas vezes não tem condição de saber, porque a gente não domina as variáveis que estão presentes em cada situação particular. Então, nós somos chamados a refletir, a angariar um repertório, mas que esse repertório tem a ver com a nossa prática, com o nosso fazer. É por isso que nós admiramos muito Kardec, quando ele nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ponto. Ou não? Sim ou não? Não. Porque se fosse só isso, a gente ia fazer a fila, ficaria talvez 2 ou 3, e a gente ia chave bênção, né? Não é essa a colocação. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Qual é a continuação? Pelos esforços que empregam no sentido de domar suas más inclinações. Então, espírita não é sinônimo de transformado, perfeitão. Né? Ele está em processo de esforço, não é um processo fácil, é processo difícil, né? Você se levanta da situada, a outra está chegando. É isso? Eu tenho uma amiga que é muito engraçada, um dia desse perguntou: como é que você vai? Eu disse: no olho do furacão. O que é isso, tradução? Eu disse: ó, quem só me dá trabalho é assim, todo mundo me dá trabalho. Eu me apeguei com todo mundo. Aí a pessoa riu e disse assim: e aí? Eu disse: e aí é bom, porque a gente tem tanta coisa para se apegar que não se preocupa com uma coisa só, de uma vez. Aí, peraí, você tem que preparar aqui, eu estou preocupada com a amiga minha também, estou preocupada com a filha da amiga minha, apareceu um problema, eu estou preocupada com o filho, estou preocupada com a neta, e assim vai. E ela riu, disse: como é que é isso? Olho do furacão. E é verdade, é. Mas diz a minha médica, oncologista que eu vou visitá-la: parabéns, eu esse parabéns todo mês, né? Você está ótima. Você é a única paciente minha que não tem problema de rejeição ao remédio que você toma, e toma em dose cheia, né? Dose cheia, uma droga pesada. Eu sou uma pessoa que toma droga pesada, né? 2 drogas, 2 comprimidos de manhã, 2 de noite, e aí ela diz: é a única pessoa ao longo desse tempo todo que eu conheço que não tem problema com esse remédio. Não tem anemia, não tem problema de plaqueta. O que a senhora faz? Ela me pergunta. Ela diz que eu sou a paciente top dela.
Porque se eu pego o remédio, quando eu pego danado, eu digo assim, Senhor, grata sou. Primeiro que eu não precisei entrar na justiça, porque ele custava 27 mil. Primeiro, e logicamente eu ia morrer pelo meio da minha conta. E aí eu digo assim, Senhor, abençoa quem descobriu, quem trabalha, quem fez. Então a senhora diga aos seus pacientes, orem todas as vezes que tomarem o remédio. Então a gente começa a ampliar a percepção, porque a gente está no esforço. Não tem ninguém, diz Dona Joana de Ângeles, Adival, um dia desse, ele estava lá, não, estou sentindo dor aqui. Ele tem sentido dores ininterruptas há 2 anos. Aí ela disse para ele, ninguém na Terra em regime de exceção. Eu acho interessante que a minha médica, como estava dizendo, ela acha ótimo, dá parabéns à senhora para o que tem que fazer. Exercício físico, comecei a fazer. Então, parabéns. E não pode se estressar. Aí eu dou uma olhada. Aí ele diz assim, por que a senhora está rindo? Eu disse, não, porque o primeiro eu posso até tentar resolver. Agora no segundo, eu não tenho como resolver. Não vou ter estresse na vida. Imagina, criatura. Ninguém é regime de exceção, não é verdade? Então, o fazer, o cumprir, o tentar cumprir, o esforço de transformação é o nosso papel. Olha a proposta da doutrina espírita, o homem de bem. Eu brinco muito com Netão, por isso que eu vou brincar de novo, né, Netão? Se fosse homem de bem, não tinha morrido. Porque ele dá de susto na gente, a gente está assim, olha, o Netão que está internado, meu Deus do céu, de novo, Netão. Tu estás internado, né, Netão? Quantas vezes tu vai contar? Um bocado, né? Então, quando eu de novo, Netão, já tem que orar por tudo de novo, danado. Então, é assim, a vida da gente é assim, o desafio de fazer. E o fazer, esse fazer é um pilar importantíssimo, porque é o seguinte, é um desafio. Porque se você só conhece, é uma coisa. For fazer uma pesquisa, tem algum médico aqui? Tem, não é? Tem não. Vou fazer, eu posso falar. Se tivesse, eu vou falar, mas eu vou falar. Aí fizeram uma pesquisa e disseram que 69% dos médicos não sabem verificar pressão arterial. 69% dos atuais, né? Médicos atuais. Por isso, geralmente, quando eu marco o médico, eu procuro saber se ele é novo, se ele é antigo. Eu prefiro não antigo, né? Todo respeito é novo. Não vai ter muita gente nova boa. A minha, por exemplo, é nova. Ok? Então, fizeram a pesquisa, é uma desgraça. Quando a gente lê, dá vontade de a gente não consultar nenhum, né? Mas o Assis teve dor recentemente, estava voltando 1 noite, dor de ouvido profunda, lá foi ser atendido numa clínica determinada, X ou Y ou Z, e quando chegou a médica, olhou para ele, e ele, família de médico, né? Aí quando ele saía, vou passar só um relaxante muscular do senhor. Bom, o relaxante muscular não vai adiantar nada, certo? Ele já foi medicado, no caso da família mesmo, a própria família, sobrinho e irmã que fizeram, é um processo. Ele, Sandra, de relógio, foi 10 minutos, bem novinho, 10 minutos. Não tem preconceito com os novinhos, não. E tem uns novinhos que são muito bons também. E tem os velhinhos que não querem nada, nem olha para a cara do doente. Então tudo é relativo. Mas tudo isso significa que o aplicar, o viver, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente esposa, inclusive enquanto ideal, isso não é fácil não. Você quer ver? Quer ver? Vamos lá. Se alguém que bater na face direita, apresenta a outra. E agora? Como é que fica? Né? Então, como é que fica? Alguém pisa no nosso pé. Eu vi Vivaldo na palestra aqui uma vez, ele contou que é um tão alto no ônibus, pisou no pé dele e disse, Senhor, com licença, o meu pé entrou debaixo do seu pé. Para não dizer que o homem respondeu para ele com grossura, inclusive, né? Então, o que é que ocorre? É que todos nós temos muitas dificuldades. Por isso, o livro dos Espíritos, questão 919, se o meu juízo da Cabal está lá, a chave do progresso individual é o autoconhecimento. Então, eu vou me autoconhecendo.
Porque se está dizendo que o espírita é aquele que está no esforço de transformação, no sentido de domar as suas más inclinações, a pergunta que ele não quer calar: e qual é a minha má inclinação? Qual é a minha má inclinação? Eu tenho que saber. Então, todo mundo sabe não, ninguém sabe não. A gente só sabe na hora, muitas vezes. Está aí, explodindo a guerra, a guerra já está aí. Você sabe qual seria a sua reação? Eu sei qual seria a minha reação estando numa situação daquela. Nós não sabemos, porque a realidade existencial ela é muito forte. Por isso eu tenho uma grande admiração pelas pessoas que conservam o quê? Serenidade, paz. Não sei se vocês observam, alguém liga a televisão, eu tenho uma raiz, uma matriz, né, judaica no meu passado, então eu ligo a televisão e assisto. Aí eu acho incrível quando passa aquela faixa de gás, os bombardeiros, e expressos, aqueles sons. A moça que é no caso da jornalista, ela não para de falar sobre isso. E eu percebo que ela fica surtada, ela está meio surtada. Aliás, acho que todos estarão na tarja preta, né, se já não estiverem, tá? Porque é uma coisa muito violenta. Então ela fica impressionada, ela diz impressionante, é a bomba, bum, e aqueles cânticos, e são cânticos de uma forma, eles cantam diferente, né? É uma forma de cântico muito diferente, o cântico, né, árabe, ele é muito diferente. Então, nós não sabemos o que é que nós vamos fazer, por isso o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Mas existe outra chave, que parece que é uma pena de chave que a Evangelho tem para nós, é a doutrina espírita, que é outra chave, né? Chave agora, questão 917, comentário de Allan Kardec, a chave do progresso moral. Qual é a chave do progresso moral? A educação. O que é que se faz aqui? A evangelização. Há 22 anos, é a evangelização que é a educação moral. O que é que se faz aqui no estudo esquematizado, no estudo da mediunidade, nas reuniões públicas? Educação. Tudo é educação. Porque educação é todo fazer que visa esclarecer, consolar, influenciar o modo de ser das pessoas, e nós, obviamente. Então, esse fazer vai exigir de nós, primeiramente, o autoconhecimento, né? E o esforço é educativo. Mas vem o terceiro, essa terrena eu não vou passar muito tempo, não. Eu estou demais. Então, o que vai acontecer? É melhor implantar no que eu falo. Então, qual é o terceiro pilar? Aprender a conviver. Ora, a gente faz todo esse processo, esse conhecimento é social, um produto social, nós somos seres sociais e estamos vivendo em sociedade, as nossas relações se dão na sociedade, a não ser eremitas por conta própria, não é verdade? Mas nós fazemos isso em sociedade. E quando Kardec indaga sobre a questão da sociedade, o que é que nos responde o Espírito Verdade? Que é uma lei da sociedade, nós somos seres sociais. Deus não nos deu inúmeras potencialidades, possibilidades, né? Falar, se comunicar, receber o outro, se não fosse para viver em sociedade, né? Então, aprender a conviver. Diz que o problema é quando tem dois. Por isso que Jesus disse: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Qual é a palavra? E a minha complementação para desabatar. Para perceber se chega um pouquinho de paz, porque às vezes a pessoa briga com ela mesma, ela se olha no espelho e diz: que coisa feia, não, já está brigando com a imagem do espelho. Tem gente que nem precisa ir do outro, basta a si própria, né, desenvolver esse processo. Mas Jesus foi muito claro, dizendo que quando dois ou mais estivessem reunidos, ele estaria presente. Então, o estar presente significa que viver difícil, conviver mais difícil. Cadê isso? Qual é aquele ditado? Vai disso. Se fosse fácil, era sacrifício. Se fosse fácil, a palavra era sacrifício. Mas não é sacrifício. E difícil, sabedoria, mulher. Então, é difícil. Por quê? Cada um tem uma história, uma percepção, uma compreensão
Aí quando você vê, daqui a pouco o meio se acalou já. Os cacavam, o casamento acaba na lua de mel, no céu, enfim, né? A gente fica impressionado com certas situações que a vida real aí nos apresenta. Então a convivência é sem dúvida alguma uma das coisas mais difíceis, porque nós somos diferentes. E nem sempre a gente consegue o quê? Compreender, entender e respeitar a diferença. Hoje a gente acompanha a guerra dos primos, judeu, palestino, Ismael e Isaac. Está ali, e a gente tudo perto ali, né? A carreira toda próxima, tudo parente. Meu Deus do céu. Agora eu tenho a impressão que não tudo no planeta, porque não é possível um negócio desse. Então, por que ele ocorre? Não, porque ele não entende. E tem uma coisa mais complicada ainda nessa convivência. É porque o diferente eu não vejo como diferente, eu vejo como inimigo. Pronto. Se o diferente eu não respeito, eu vejo como inimigo, então a gente tem aí. O que a gente está vendo hoje no macro, tem no micro, ou seja, tem na relação familiar, tem na relação de trabalho, tem na relação dos grupos sociais. Ali é só o tamanho. A família não tem. Hã? A família não tem. A família não tem não, né? Tem pouco, não é verdade? Então, conviver é sem dúvida alguma uma oportunidade de aprendizado. Por isso, Joana de Ângeles chama a família de laboratório de emoções. Eu acho linda essa expressão que ela usa, para nos dizer que é na família, para a gente começar, né? Que a gente vai exercitando a capacidade de compreensão, de tolerância, de perdão, a cooperação, não é verdade? Então, tudo a gente tem na família para exercitar o como a gente vai fazer. E Jesus, obviamente, já sabia, como o nosso pastor, ele já sabia de tudo. Por isso que ele traz para nós o que a canção do nosso Netão trouxe: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Emmanuel chama a regra áurea, presente em todas as culturas ocidentais e orientais da antiguidade. Ou seja, a gente sempre soube o que eu deveria fazer, mas eu quero fazer o que eu quero fazer e não permito que o outro faça o que ele quer fazer. Aí se ele quer fazer e ele tenta fazer e eu tenho algum poder, aí eu faço o quê? Eu repreendo. Aí a repressão pode ser de pai, de mãe, de irmão, de chefe, enfim, de autoridade, qualquer que seja. Jesus, então, para mostrar como a coisa é complicada, ele ainda disse outra coisa. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que não é aquele, esse não, fazer aos outros o que eu gostaria que os outros fizessem. Ele diz um novo. Qual foi o novo? Amai, esse aí também, mas vamos lá, vamos espichar. Amai-vos. Novo é amai-vos uns aos outros. Não, isso aí é horrível. Como eu vos amei. Opa, esse é o novo. Como eu vos amei. Ele se colocou como o quê? Referência de amorosidade. Bateu nele, foi o que ele fez. Perdoa-se, ele não sabe o que faz. Não é verdade? O abandonado, os seus, entre aspas, amigos, os seus discípulos, e ele sempre nos deu o exemplo do amor, da compaixão, do perdão, da caridade, da obediência aos desígnios de Deus. Não é verdade? Então, ele se coloca no novo mandamento. Ele evoca o mandamento antigo: amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, todo teu alma, todo teu espírito. Aí estão a lei dos profetas. Ele ainda disse isso. E disse: um novo eu vos dou. Qual é o novo? Que vos amei, vos outros, eu vos amei. Então, aprender a conviver, porque a mensagem crística é a mensagem do homem que atinge lenta, mas progressivamente, a compreensão da sua cidadania planetária. Por isso, a gente ora por quem? Por todos. Agora, só se faz judeus e árabes. Ah, os ucranianos, os russos, estão lá os armênios, está lá o pessoal do Sudão, né? Ou seja, tem guerra que não acaba mais. Agora tem guerra que dá ibope, tem guerra que não dá ibope, né? Mas a África, por exemplo, não dá ibope, ninguém fala.
e os nossos irmãos lá morrendo de uma forma extremamente estúpida, genocídios e genocídios, como são, né, os que atraem a mídia e assim por diante. Então, nós temos que atingir uma concepção planetária de cidadania. Por isso, o último pilar para manifestar é exatamente aprender a ser. A ser o quê? A ser alguém que se entende como ser imortal, filho de Deus, criado simples, ignorante e aprendente, né? E principalmente destinado à perfectibilidade. Todos, mas todos, sim, eu, Hitler, o Hamas, o Hezbollah, os que estão matando a África, o Lúcio também, todos são meus irmãos. Tem hora que dá vontade de dizer que são, não, mas são. Nem que te diga que são os nossos irmãos. Então, aprender a ser está estabelecido por Jesus, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Esse é o objetivo da nossa vida. Ah, não está tão longe. Está, claro, né? É difícil, né? Está tão difícil atingir essa perfeição. Tá. Ah, e quando as encarnações, ainda bem que a gente não esquece mesmo do passado, não faz as contas. Então, é o processo cristão. O aprender a ser engloba o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, numa visão que é a visão espírita, nossa cristã, imortalista, reencarnacionista, aquela que nos remete ao progresso indefinido e principalmente a conquista através do nosso esforço dessa perfectibilidade que nos conduzirá à felicidade. Então, meus queridos amigos, o relatório de Delors foi no final do século passado, apresentando esses grandes pilares, mas o Evangelho continua a ser o nosso pilar maior, a nossa coluna, nos apresentando, porque é o próprio Mestre quem vai nos dizer também, quando se refere ao aprender a ser, o ser perfeito, em relação ao aprender a conviver, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, em relação ao fazer aquilo que aprendemos para viver bem, e em relação ao conhecimento, a busca constante daquilo que nos liberte das nossas visões limitadas, da estreiteza das nossas compreensões, para assumirmos a nossa condição de cidadãos do universo, responsáveis pelo próprio processo de renovação. A condição para que um dia a Terra se torne um solo glorioso do infinito, cantando hosanas ao seu Criador, vivenciando a fraternidade universal. Que Jesus nos abençoe esta casa, que ela continue realizando as suas atividades e que possamos buscar principalmente a união de esforços, a compreensão, e se não conseguirmos de fato tudo isso, tenhamos, como Kardec nos recomenda, tolerância uns com os outros para levarmos adiante os elevados e sagrados compromissos do Espiritismo e das casas espíritas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Eu passei da hora que eu realizei que eu podia passar. Muito obrigada, Sandra, pelas suas explanações maravilhosas. Gostaria de lembrar a programação dos próximos 2 dias. No dia 20, próxima sexta, a família e sua orientação espiritual, com o Mateus e Tânia Soares, e o momento artístico vai ser com o coral Seik. E no último dia, dia 17, teremos Luana Farache falando sobre educação, amor e inclusão. E o momento artístico é com Marquinhos e Luana. Agora, para finalizar, com uma prece final, convidamos Francisco para realizar.
meus irmãos. A nossa casa foi muito feliz quando escolheu esse tema, os 3 pilares. Os quatro pilares. Para que nossa irmã Sandra viesse aqui nos esclarecer, trazer esses ensinamentos tão maravilhosos que ela trouxe no mundo de hoje. Né? Realmente foi maravilhoso. Parabéns, Sandra. E volte sempre à nossa casa. Você é sempre bem-vinda, muito querida. Deu bem. Espero que possa Não, de jeito nenhum. A nossa casa tem 2 anos que trabalha com a evangelização infantil, iniciando com Dona Alba Tavares. Nosso Jequitibá, pois é. Foi uma fundadora da nossa casa, muito importante, uma grande professora que nos ensinou muito e nos ensinou a caminhar e devemos muito assim, materialmente, a ela, de estarmos aqui, continuando com o trabalho que ela e Ismael, também não podemos deixar de citar o nosso irmão Ismael, seu Miguel Arcanjo, seu Aldir, trabalhadores que iniciaram o trabalho na nossa casa. E há 22 anos, a nossa casa tem 35 anos, e há 22 anos começamos com o trabalho da evangelização, que foi iniciado por Dona Alba, Iris, que está aqui presente também. Acho que só vocês, né, que resta de trabalhador da evangelização infantil naquela época. No leite, Terezinha chegou depois. 22 anos eu já estava aqui. Judite, sim, Então foram um grupo que iniciou esse trabalho e que a Terezinha chegou depois com a Sônia, Mirinha, Vera, Olenta, quem mais? A Adriana também, que fazia parte do grupo. Se eu estou esquecendo de alguém, me perdoe, na memória. Eliane, sim. São trabalhadores que não estão mais frequentando a casa já há tempo, e a gente vai envelhecendo, ou nos aí vão ajudando, né? Mas isso aí, o que nos deixa muito felizes é que o trabalho continua, e hoje nós estamos aqui comemorando o nona edição da campanha permanente de evangelização. Então, isso é por demais importante, porque é um trabalho grandioso, né? É um trabalho que o grupo leva, a casa leva, a evangelização às crianças, aos adolescentes, aos jovens. Nós não temos o grupo de jovens agora, por enquanto. Mas isso é uma grande importância para todos os centros que têm esse trabalho no movimento espírita. E é aí que se perpetua o trabalho espírita. Vem desde já, porque nós estamos aqui transitando. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. E tem que ter alguém para dar continuidade. Né? Então, são essas pessoas hoje que vão conduzir amanhã. Mas depois já temos aqui um grupo de jovens, alguém começaram aqui pequenininho, na casa, olha. Os futuros presidentes, vice-presidentes da nossa casa, né? Olha aí, eu espero vocês. Então, gente, só muita gratidão. Gratidão a vocês, também aos nossos irmãos que estão aqui conosco, trazendo assim com a presença de vocês, a nossa casa, o aprendizado, uma palestra tão maravilhosa como essa dessa noite, e todas as outras noites que nós temos os palestrantes aqui, e todos os nossos trabalhos também, o ESB, o DIGE, o Diálogo Fraterno, da terça-feira. Hoje eu estou com labirintite, viu? Vocês vão me perdoar aqui pelos esquecimentos. O EFEG, vibração, são escolas de aprendizado para todos nós. Estou me referindo mais assim ao público, as atividades que o público pode participar. Então, isso é realmente uma grande escola, como a
há pouco. Um centro espírita é uma grande escola, a escola divina, a escola de Jesus. Então, nesse clima de muita harmonia, de muita paz e muita luz, meus irmãos, convido a todos para levarmos os nossos pensamentos a Jesus, dizendo assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus e em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, dá-nos o pão do corpo e o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque somente em vós brilha todo o reino, poder e glória para todos sempre. Receba, Pai amado, essa prece, em sinal dos nossos agradecimentos, da nossa gratidão eterna, pela sua bondade e pelo seu amor, que o Senhor derrama constantemente sobre todos nós. E agradecemos por este momento de aprendizado, que a cada um de nós aqui presente possa, na noite de hoje, agradecer a Deus por serem banhados por essa quantidade de ensinamentos que o Senhor nos proporcionou. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor derrame as suas luzes abençoadas sobre cada um de nós, sobre a nossa irmã Sandra, que é um exemplo de trabalhadora espírita, de colaboradora, que é uma pessoa que nos ensina muito, que agradecendo Jesus por ela existir, por ela estar entre nós, por nós necessitamos muitos de pessoas assim como ela para nos ensinar em nossa existência. Envolvidos assim pela tua paz e tua luz, em nossos agradecimentos, nós te pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa tarefa